Deixa eu só conseguir tirar esses quadradinhos da frente. Bom, pessoal, boa noite a todos, então, tá? A ideia da aula de hoje é falar um pouco sobre metástases hepáticas, exclusivamente de neoplasia coloretal, tá? Como é uma aula que ela foi formatada para residentes de todas as idades, digamos assim, a gente vai começar de uma forma mais ampla, digamos assim, mais conhecimentos gerais, e depois a gente vai estreitando e otimizando o conhecimento e trazendo para o que a gente tem de conhecimento atual, tá? Então, vamos lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me interromper, não tem problema nenhum, tá? Então, a primeira coisa que é importante a gente deixar bem claro, assim, isso vale mais para acadêmicos até, que eu já imagino que vocês residentes saibam essa diferença, que no fígado nós podemos ter dois tipos de tumores, ou os primários, que se originaram ali no fígado, que os mais comuns é o colangiocarcinoma e o carcinoma hepatocelular, disparado mais comum carcinoma hepatocelular em fígados cirróticos, né, e o colangiocarcinoma em fígados não cirróticos. E os tumores hepáticos secundários, ou seja, o motivo da aula de hoje, são aqueles tumores que se originaram em outros órgãos e que enviaram, então, metástases para o fígado. Da onde que eles vêm? Principalmente de origem coloretal, tá? Pode ser também considerados de origem, ou divididos de origem... não tá passando mais. Neuroendócrina, tá? Ou nenhum dos dois de origem não coloretal, não neuroendócrina. Não é assim que os outros órgãos não enviem frequentemente metástases para o fígado. Enviam sim, mas quando a gente fala em cirurgia para metástases hepáticas, a gente está falando de doença exclusivamente hepática. Ou seja, a gente tem o tumor primário lá, seja ele qual for, incluindo o cólon, e que enviou metástases exclusivamente para o fígado. Tá? E isso acontece muito mais frequentemente no contexto da neoplasia coloretal do que em todas as outras. Por isso que ela é muito mais estudada, muito mais conhecida, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, um pouquinho da história, como é que a gente chegou nisso, tá? Primeira publicação que a gente tem sobre tumores hepáticos secundários, que é o motivo da aula de hoje, foi de 1978. Eu gosto sempre de trazer essa publicação do Foster, quase como se fosse uma homenagem a ele. Ele é um cara que nessa década de 70, ele visitou 90 hospitais dos Estados Unidos, ele pessoalmente, para poder coletar os dados, não tinha essa coisa tecnológica que tem hoje em dia, tá? E ele tinha feito essa pergunta. A dúvida dele é, em primeiro lugar, é seguro fazer a ressecção hepática? Era a pergunta dele, tá? E em segundo lugar, ok, vai alterar o prognóstico se a gente fizer essa cirurgia? Né? Então, em busca dessa pergunta, ele visitou esses 90 centros, o cirurgião mais experiente era ele, que tinha 10 casos, tá? Então, conseguiu juntar aí, acho que foi 400 e poucos, 400 pacientes, tá? Ele encontrou 11% de mortalidade perioperatória. É bastante, mas eles entenderam como aceitável na época. Hoje a gente tem em torno de 1, 2% de mortalidade geral para hepatectomia, dependendo do centro, né? Nossa, eu acho que é 2,4%, se eu não me engano, tá? E o que ele concluiu? Primeiro, que a excisão local da metástase tumoral pode levar à cura clínica em alguns pacientes, tá? E que tem benefício principalmente nos pacientes com sítio primário coloretal. Tu vê, nessa época, o primeiro estudo realizado, assim, multicêntrico, né, de diferentes centros, já apontando um benefício para aqueles pacientes que têm metástases hepáticas de origem coloretal, tá? Eu acho que isso é importante porque antigamente, na época da faculdade, não sei vocês, mas eu saí da minha faculdade com o entendimento de que o paciente que tinha metástases hepáticas, era estágio 4, era só paliação, não tinha mais o que fazer. E hoje não é assim, né? Então, hoje a gente sabe que tem muita coisa para fazer para esses pacientes e que tem muita volta para dar e sobrevidas impressionantes, assim, a gente já vai ver. Mas chega, assim, mais de 60% em 5 anos. É bastante, tá? Eu acho que eu não tenho aqui o slide da história natural, mas uma metástase hepática não tratada, paciente com neoplasia coloretal, e uma metástase hepática não tratada, a sobrevida em 5 anos cai quase para zero,
tá? Então, hoje, em torno de 1, 2%. Hoje, a gente tem em torno de mais de 60% de sobrevida em 5 anos quando tratado. Por quê? Por causa dessa organização multidisciplinar toda, das melhorias dos métodos de imagem, que detecta mais precocemente, e da melhoria, principalmente, da quimioterapia, né? Também, obviamente, das técnicas cirúrgicas, né? Então, para dar um panorama geral, quando a gente fala especificamente em câncer de colo, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1.360.000 novos casos de câncer de colo por ano, tá? Tem paciente para todo mundo operar. 50% desses pacientes vão ter, ao longo da sua história, da sua doença, desenvolvimento de metástase hepática. E desses 50%, a metade vai ter sítio único, como sítio único, o fígado. Ou seja, em torno de 1/4 desses 1.360.000 novos casos vão ter uma metástase com potencial de ressecção cirúrgica. É um monte de gente, tá? Então, é volume, isso dá espaço para bastante estudo, dá espaço para bastante compreensão da história da doença quando tratada ou quando não tratada. Aí eu não consigo passar com a flecha. Aqui, ó, tá, em 1984, achei que eu não tinha posto esse slide. Em 84, uma metástase única hepática não tratada tinha uma mediana de sobrevida em torno de 20 meses, tá? Em 2015, já passou para 40% em 4 anos, tá? O que aconteceu, tá? Então, toda uma melhoria de diagnóstico, de quimioterapia aliada com cirurgia, tudo num contexto de equipe multidisciplinar. Quando a gente observa assim, só a importância do papel da cirurgia, né, já que somos todos cirurgiões, a curva de sobrevida dos pacientes que foram ressecados é bem maior do que a curva de sobrevida dos pacientes que não foram à ressecção. Vocês poderiam me dizer, sim, tá, mas aqueles que foram ressecados provavelmente tinham menos lesões, né? Sim, tá, mas todos esses casos aqui eram pacientes com metástase exclusivamente hepática. Então, a gente foi vendo ao longo dos anos que a cirurgia traz um benefício super importante para esses pacientes. Antigamente, esse é um slide bem interessante, porque logo quando se começou a ressecar as metástases hepáticas de origem coloretal, se pensava que tinha um limite numérico para o número de lesões a serem ressecadas. Uma lesão só pode, 2 já fica meio assim, mais que 3, esse paciente já não deve ter benefício. Até a vinda desse estudo aqui, que é um estudo alemão, tá? E o que ele mostrou, assim, nos quadradinhos aqui, o paciente ressecado, cirurgia versus não cirurgia, tá? Quando tem uma lesão, a sobrevida é bem melhor para quem faz cirurgia. Quando tem 2 ou 3 lesões ali no gráfico B, melhor para quem foi operado. Mais do que 3 lesões, melhor para quem foi operado. Então, não importa o número de lesões, a sobrevida é melhor para quem foi operado. Tá? Então, a partir desse estudo, não importa mais o número. Claro, vários outros estudos repetiram esse achado, né? Não é só esse, mas a partir daí se começou a encontrar esse resultado. O que aconteceu? Não se importa mais o número de lesões que o paciente tem no fígado. Não importa mais o tamanho da lesão que o paciente tem no fígado. O que importa? Sobrar fígado suficiente para esse paciente. Ser ressecável e sobrar fígado suficiente para esse paciente. Então, paciente com metástases de origem coloretal, exclusivamente no fígado, tem indicação de cirurgia desde que sobre fígado suficiente para ele, tá? Isso dá margem para um monte de arranjo. Que tipo de arranjo? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar quando que essa metástase surgiu. É bom que eu tô com pigarro. Quando que essa metástase surgiu? Ela é sincrônica ou ela é metacrônica? O que quer dizer isso, tá? Principalmente para quem é R1. Sincrônica é aquela metástase que se originou a partir do diagnóstico junto que o diagnóstico do tumor inicial. Sincrônica, ao mesmo tempo, tá? Metacrônica é aquela metástase que se originou ou que foi diagnosticada no fígado posterior ao tumor inicial. Se vocês forem buscar na literatura, vocês vão encontrar datas diferentes. Estudos mais antigos mostram datas diferentes. Por exemplo, sincrônica é aquela diagnosticada em menos de 6 meses e metacrônica em mais de 6 meses do diagnóstico do tumor inicial. Depois mudaram para 3. Depois mudaram de novo e a última adaptação, na verdade, a essa definição
tá? É que é ao mesmo tempo, diagnostiquei agora, o estadio, o paciente não tem nenhuma metástase, quando aparecer ela é metacrônica. Não importa quando foi, tá? Por que essa dificuldade nessa definição? Porque o que o pessoal falava, apareceu 3 meses depois, já estava lá quando foi diagnosticado, só que a gente não sabia. Por isso que tinha essa briga de definições, de ego, até eu ia dizer, né? Porque é difícil se entrar num consenso. Mas o que aconteceu? A última reunião, pelo menos que aconteceu na Europa, do consenso europeu, que eu sei que o Dr. René Adam participou, porque eu fiz essa pergunta para ele, para o meu trabalho, qual é a data que o senhor quer que eu use para definição de tumor sincrônico e metacrônico? Se é a mesma que a gente usa para o tumor de cólon, que nós nos reunimos aqui na Europa e definimos que é ao mesmo tempo que o tumor inicial. Então, o que acontece? Isso é extrapolado também, essa mesma definição, para aqueles tumores que são de origem não coloretal, não neuroendócrino, tá? Então, nós vamos partir dos pacientes com metástases sincrônicas. Então, diagnosticou o tumor de cólon, diagnosticou a metástase hepática. Primeiras questões que tem que nos ocorrer para tratar esse paciente. Primeira de todas, o tumor primário é sintomático, sim ou não? Se ele for sintomático, ou seja, um paciente obstruído, ou se ele estiver sangrando, ou seja, um paciente que tem um sangramento que faça ele ser transfundido, esse paciente vai ter que ser operado primeiro do colo, imediatamente. Não interessa da metástase hepática nesse momento. Então, já está tomado, o nosso fluxograma já se termina aí, tá? Mas se ele não for sintomático, ele tem doença extrahepática ou ele tem metástase exclusivamente hepática? Porque isso vai nos guiar para qual é o tipo de quimioterapia que nós vamos fazer. Mais uma pergunta, tudo bem, se é exclusivamente hepática, elas são ressecáveis ou elas são irressecáveis nesse momento? E assim a gente vai construindo o nosso raciocínio para concluir se a gente vai propor para esse paciente. Me deparei com ele agora, ele tem um tumor de colo, ele tem metástase hepática. Vou levar para quimioterapia neoadjuvante ou eu vou propor uma cirurgia agora? Se eu for propor uma cirurgia agora, é qual? É o cólon ou é o fígado? Como é que eu faço para decidir isso? Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como é que faz a tomada de decisão inicial desse paciente, na hora que ele chega para ti. Para poder decidir se tu vai levar a cirurgia, se é única, opera tudo junto, ou se primeiro tu vai fazer o colo, ou se primeiro tu vai fazer o fígado, tá? Então, vamos supor que esse paciente não tenha sintomas obstrutivos, não esteja sangrando. Então, é um paciente que não tem sintomas do sítio primário. Se ele tiver metástases inicialmente não ressecáveis, o que acontece em 80% dos casos, ele vai direto à quimioterapia. Não tem o que a gente discutir, tá? Não é ressecável, não tem como propor cirurgia para esse fígado nesse momento, o cólon não está incomodando, então nós vamos levar ele para a quimioterapia de cara, tá? Agora, se esse paciente tiver metástases sincrônicas, inicialmente ressecáveis, que é em torno de 20%, tá? Aí a gente tem 3 opções possíveis. A gente pode partir para a estratégia clássica, ou seja, o que se fez a vida toda. Primeiro opera o colo, aí ele tem um período de alguns dias de hospitalização, se recuperou, faz quimioterapia, daí opera o fígado, mais uns dias de recuperação e quimioterapia e segue o baile. Ou a gente pode fazer uma estratégia combinada, primeiro faz um pouco de quimioterapia, controle da doença sistêmica, opera os 2 juntos, deixa internado uns dias, quimioterapia de novo, segue o baile. Ou a gente pode optar por operar o fígado primeiro sozinho, que a gente chama isso de liver first. Vocês vão ver lá nas nossas reuniões, a gente sempre discute quando operar liver first, sim, não, quando, né? Ou a gente chama de liver first, ou a gente chama do approach reverso. Então, reverso por quê? Porque é o contrário da estratégia clássica, né? Tu vai fazer quimioterapia, vai operar o fígado, deixa o tumor primário lá, que não está incomodando e que não vai matar o paciente, faz quimioterapia de novo e depois o colo, tá? Já vamos tentar entender o porquê disso. Então, qual é o racional disso, tá? Em teoria, otimiza as chances de uma ressecção curativa das metástases, porque você vai tratar de cara essas metástases.
Então, vai tentar eliminar o risco de progressão delas durante o tratamento do cólon. Porque se vocês forem olhar ali, depois que tu opera o cólon, tem um período de recuperação que o paciente tem que parar antes de ir para a quimioterapia, ou seja, antes de tentar controlar a doença sistêmica, que às vezes ele é muito prolongado, porque às vezes fistuliza, às vezes complica, né? Então, para pular esse período de possível delay aí no início do tratamento sistêmico, é que se pensou nesse approach reverso. Então, permite a realização dessa quimio ou rádio, quando for reto, né? Despreocupada esse tratamento sistêmico ou local sistêmico despreocupado quando for indicado, tá? Então, essa aqui é a primeira publicação, né, do Liver First Approach, né, do pessoal do grupo do professor Mentar. Então, a proposta era, primeiro fazer FOLFOXIRI, 4 ciclos, e depois reavalia. 4 ciclos, reavalia e decide se vai fazer mais 2, então vai fechar 6 ciclos, ou se vai partir direto para a ressecção hepática. Aí faz a ressecção hepática, faz ou não mais quimioterapia, mas a imensa maioria dos pacientes eles fizeram quimioterapia nesse intervalo, e aí faz a ressecção do primário, tá? Pelo menos 2 ciclos de quimioterapia no intervalo, e aí a ressecção do primário. E obtiveram uma mediana de sobrevida de 46 meses, tá? Olha que legal. Essa aqui são as imagens desse mesmo artigo que eu mostrei para vocês. Eles mostraram, então, a linha de cima é antes da quimioterapia e a linha de baixo é depois da quimioterapia. Olha o sucesso que essa combinação de quimioterapia fez nesses pacientes. Então, é muito mais factível uma cirurgia para esses pacientes da linha de baixo, né, para ressecar esses tumores, tá? Eu botei esse slide agora, talvez tenha ficado meio deslocado, mas assim, o que é isso, tá? Dentro da quimioterapia, nós estávamos falando até agora de quimioterapia sistêmica. Existe um tipo de quimioterapia, tá? Que ele é feito intraarterial. Você canula a artéria gastroduodenal, coloca ali uma cânula que vai ofertar a artéria gastroduodenal, que vai ofertar quimioterapia para esse fígado diretamente intraarterial e intrahepático, tá? Por que se propôs isso? Se pensou, vamos colocar quimioterapia direto na artéria, que daí vai dar menos efeito sistêmico, já que o problema é só o fígado, não tem doença no resto do corpo, tá? As primeiras tentativas foram muito frustradas, porque não deu muito certo, não melhorou muito a sobrevida, tá? Aí, até que agora, em 2019, saiu esse artigo mostrando, fazendo uma revisão, né, da literatura de todos os casos em que foi feito quimioterapia local, ou seja, intraarterial, associada a uma quimioterapia sistêmica. Entendendo como uma doença sistêmica, você vai associar uma terapia local para o lugar onde tem mais doença, mais uma terapia sistêmica. E aí, olha que legal, eles trouxeram nesse artigo essas fotos. Então, esse caso desse paciente, a primeira linha aqui dele, foi feito 4 ciclos de quimioterapia FOLFOX. Não respondeu, tá? Muito bem. Depois de 4 ciclos, é essa imagem aqui, tá? Aí fizeram mais, aí se optou por fazer uma segunda linha, nessa segunda linha, associação com a quimioterapia intraarterial. Então, mais 3 meses de quimioterapia intraarterial associada com a terapia sistêmica FOLFIRI, que eles fizeram nesse caso, tá? Já melhorou bastante. Aí eles espicharam para 6 meses e fechou 6 meses de tratamento combinado com quimioterapia intraarterial mais sistêmica e essa resposta impressionante, tá? Então, qual que é a proposta? Em que alguns casos, que tá a frase aqui, nos casos com metástase exclusiva ou predominantemente hepática, que foram pouco responsivas à primeira linha de quimioterapia sistêmica ou que até mesmo progrediram durante a primeira linha de quimioterapia sistêmica. Então, essa seria uma alternativa, tá, para esses pacientes. A combinação, então, tá? O que se usa nessas quimioterapias? Sempre um agente de alto metabolismo de primeira passada. Então, ele vai entrar no fígado e já vai sofrer o seu metabolismo, vai agir só ali. Ele age localmente, já sofre a metabolização da droga, e isso permite a quimioterapia sistêmica associada, tá?
Qual que é o problema disso? Tem algumas complicações, como, por exemplo, esclerose biliar, que é muito diminuída quando é feito corticoide associado nas bombas de infusão, tá? Nesses casos desses pacientes. Então, não é um tratamento isento de risco. A gente não tem experiência com isso aqui na Santa Casa. Talvez seja uma coisa que está se organizando para a gente, daqui a pouco, começar a pensar nesse assunto, né? Então, ainda na história da quimioterapia, né? Como é que você define quanto tempo de quimioterapia? Porque a gente falou, se o paciente tem metástase hepática e colônica, sincrônica, vão fazer quimioterapia para depois operar. Qual que é o risco disso, né? De fazer quimioterapia antes? E como é que se define? A duração. O risco, primeiro, uma resposta completa e as metástases desaparecerem. Aí vocês poderiam perguntar, tá, mas isso é um risco? Não é isso que a gente quer? A gente quer controlar a lesão. A gente quer que a metástase diminua de tamanho, mas a gente não quer que ela desapareça. Porque muitas dessas lesões que desaparecem continuam histologicamente, microscopicamente ativas. Então, a partir do momento que você parar a quimioterapia, ela vai voltar a crescer. Muitas delas, não todas, mas não tem como saber, porque ela desapareceu, então só tirando uma amostragem histológica para a gente ter certeza. Então, a gente procura fazer um tanto de quimioterapia que não suma com as lesões, ou seja, de 4 a 6 ciclos. É daí que sai essa história dos 4 a 6 ciclos. Mas se tu tem metástases de tamanhos diferentes, é possível que uma desapareça e a outra não. Então, essa que for muito pequenininha, pode-se pensar, antes de começar a quimioterapia, marcar ela, botar um fiduciário, um metalzinho, que o Alex coloca lá para nós, né? E que quando a metástase desaparecer, nós vamos ainda ter a possibilidade de identificar o local onde ela habitava para poder depois fazer a ressecção, tá? Qual que é o outro risco? Risco entre aspas, né? Que a gente tem. Não é bem um risco, é um entendimento da doença, a progressão em vigência de quimioterapia. Por que isso é ruim? Porque todos os pacientes que progridem em vigência de quimioterapia, mesmo que ele ainda seja ressecável, suponhamos uma metástase, somente metástases periféricas que a gente ainda assim, mesmo progredindo, consiga ressecar, esse paciente vai evoluir pior do que aquele que tenha respondido à quimioterapia. Tá? Então, isso faz a gente entender melhor a doença. Tá? E, por fim, a quimioterapia agride o tumor, sim, mas ela agride também o paciente. Então, assim, aumenta o número de complicações possíveis conforme o número de quimioterapias que vai fazer. Quanto mais quimioterapia, mais baleado fica o nosso fígado, mais risco dele não tolerar ressecções maiores. Então, um paciente que já fez quimioterapia em grande quantidade, fez 4 a 6 ciclos, tu já não tem aquela margem de raciocínio de, eu posso ressecar 80% desse fígado, que os 20% que sobrarem vão funcionar bem. Não, porque esses 20% eles vão estar prejudicados por causa da quimioterapia. Então, a gente tem que deixar mais fígado quando o paciente fez quimioterapia. Tá? Então, como é que a gente vai decidir, né? Como que eu decido se eu vou fazer o approach clássico, o combinado, ou seja, tudo junto, ou o approach reverso, a estratégia reversa? Esse artigo aqui do pessoal lá acho que é do MD Anderson, professor Voltei, eles fizeram a comparação. Eles viram que ao longo dos anos a estratégia clássica ainda se manteve em grande quantidade, mas foi aumentando o número de pacientes com estratégia combinada ao longo dos anos mais recentes, né? Então, eles foram se encorajando e operando cada vez mais pacientes, até mesmo na estratégia reversa. O que eles perceberam? Que mesmo assim, a sobrevida desses pacientes era muito parecida. Então, o tipo de estratégia que você fizer com o seu paciente não necessariamente aumentaria a sobrevida dele. Diretamente falando, quando a gente compara os pacientes que foram ressecados todos, tá? Então, comparando todo mundo que foi levado à cirurgia, não importa muito qual foi a estratégia que você usar. O que importa, então? Importa ele ser possível de ser levado à cirurgia. Então, a gente escolhe essas estratégias todas pensando em permitir a estratégia ser levada até o final. Tá? Tem até esse outro trabalho aqui, mostrou que, comparando liver first, ou seja, operar primeiro o fígado, versus estratégia clássica, que opera primeiro o cólon, depois quimio, depois o fígado, não, notou uma recorrência muito parecida entre os dois grupos.
que tinha de diferença entre os dois grupos é que o grupo Liver First tinha uma doença mais avançada no fígado, por isso que foi optado por fazer Liver First. E mesmo assim não houve diferença em relação à sobrevida, tá? Nos dois grupos, 35% dos pacientes não conseguiram completar o tratamento independente da estratégia. Por quê? Porque a doença progrediu, tá? Então, independente da estratégia programada, tem sempre um terço, um pouquinho mais que um terço dos pacientes vai acabar progredindo, tá? Porque é um tumor que tem uma característica tumoral, biológica mais agressiva. Então, a gente escolhe a estratégia pensando sempre o que farei para conseguir operar tudo, resumidamente falando, tá? Então, qual é a recomendação, assim, para não ficar tão solto para vocês? Se o tumor primário e a metástase sincrônica forem fáceis de ressecar, por exemplo, eu tenho um tumor de cólon sigmoide, uma metástase única no lado esquerdo do fígado, está bem perto ali, fácil de ressecar os dois ao mesmo tempo, por vídeo ou aberta, tu pode propor a ressecção combinada. Se tu tem uma ressecção do tumor primário que é tranquila, mas tu tem metástases hepáticas de tamanhos limítrofes, ou seja, se crescer um pouquinho mais, daqui a pouco eu não consigo mais operar, aí a gente vai voltar a atenção para o fígado e vai propor fazer um liver first. Então, vai fazer quimioterapia, já para controlar essas lesões, opera o fígado e resolve isso de uma vez, tá? E aí depois volta a tua atenção para o sítio primário, tá? Agora, se for tudo difícil, difícil a ressecção do primário, ou melhor, se for difícil a ressecção do primário e fácil a da metástase, ou seja, tu tem um sítio primário que é um reto, por exemplo, que pode ser um pouquinho mais trabalhoso, tem que fazer radioterapia, tem aqueles intervalos que tem que ter os seus tempos, e a metástase não for uma metástase ameaçadora, digamos assim, ela é mais periférica, ela não está próxima de grande vaso, que vai te fazer pensar que se ela crescer, tu não vai mais poder ressecar, aí tu tem permissão para abordagem clássica, tem permissão. A opção mais válida seria a da abordagem clássica, tá? E se acontecer de for tudo difícil o primário, difícil a metástase, tudo ruim, acho que, bom, tem que botar ele numa discussão multidisciplinar, tem que pensar todo mundo junto, mas geralmente, quando o fígado está mais tomado, digamos assim, de lesões, a gente vai voltar a atenção para ele e aí depois para o sítio primário, tá? Então, resumindo, quando temos metástases hepáticas sincrônicas, né, então diagnosticadas no momento em que o tumor primário foi diagnosticado, se for sintomático, vai para a cirurgia. Sintomático, obstrução intestinal ou sangramento que requeira transfusão sanguínea. Não é aquelas gotinhas de sangue que o paciente viu uma vez na vida, tá, gente? É sintomático e que causa uma repercussão. Cirurgia direto, tá? Agora, se o primário for assintomático, aí tu tem todas aquelas opções, né? Primeiro, se forem não ressecáveis, né? Tem metástases que não são ressecáveis, não tem muito o que discutir, tem que levar direto para a quimioterapia, tá? E aí depois reavalia e decide qual estratégia. Agora, se for ressecáveis as metástases e for uma doença limitada no fígado, pode-se pensar em fazer a cirurgia combinada ou quimioterapia neoadjuvante e cirurgia combinada. Não tem errado aqui, viu, gente? Assim, só se for muito grosseiramente errado, do tipo eu tratar só um tumor e esquecer o outro, né? Não, tem que, se for levando tudo junto e pensando, tu vai conseguir justificar a tua conduta baseado no raciocínio do que é melhor para o paciente. Então, se tu tem aquela metástase que inicialmente eram ressecáveis, mas era uma doença extensa, bilateral, geralmente tu vai levar o paciente para quimioterapia e aí depois operá-las, tá? Quando que a gente opera de cara direto, é geralmente quando é uma metástasinha pequena, um tumor de cólon pequeno, dá para operar tudo junto, então opera e vai para quimioterapia, tá? Então, essas foram as metástases hepáticas de origem coloretal sincrônicas. Agora nós vamos falar sobre as metacrônicas, tá? O que a gente faz com as metacrônicas? Foram descobertas depois, tá? Então, a pessoa operou seu tumor de cólon, fazendo um segmento, pá, apareceu uma metástase. A gente tem várias estratégias possíveis. A gente pode fazer químio, depois cirurgia, depois químio, da metástase, né? Ou a gente pode fazer cirurgia de cara e depois químio, né? Ou somente cirurgia, ou somente quimioterapia. Ou seja, tem um leque de opções aí na frente, né?
como é que a gente faz para escolher? Então, a gente tem alguns estudos que nos ajudam a raciocinar, tipo, esse estudo que foi publicado no Lancet, em 2008, primeiro ele comparou os pacientes que fizeram quimioterapia perioperatória e cirurgia versus cirurgia somente. E aí, o que eles viram? Que a sobrevida dos dois grupos era muito parecida. Então, o que se pensou? Bom, então não se faz quimioterapia se não for necessário. Se é um tumor periférico que surgiu depois de um ano lá do diagnóstico do tumor primário e é facilmente ressecável, você resseca direto e depois faz quimioterapia e não precisa fazer quimioterapia antes, não precisa, entre aspas, né? Estaria autorizado a não fazer porque a sobrevida seria muito parecida, tá? Daí, o que eles fizeram? Pegaram todos os pacientes, então, que foram ressecados e combinaram, então, e compararam, então, a quimioterapia depois, né? Fazer ou não fazer quimioterapia depois da ressecção. E aí tem uma diferençazinha de sobrevida entre fazer ou não fazer a quimioterapia depois da ressecção, tá? O que aconteceu nesse estudo aqui? Alguns daqueles pacientes que foram à quimioterapia antes de serem ressecados progrediram e não puderam mais ser ressecados. Então, por isso, o que a gente raciocina na hora que se depara com uma metástase metacrônica? Se ela é passível de ressecção nesse momento, já pode propor a cirurgia direta. E aí depois faz a quimio. Se não é passível, aí tu pode tentar transformar ela em passível de ressecção e depois seguir com quimioterapia. Tá? Então, mais ou menos assim, se tu tem um paciente que tem uma metástase que surgiu, que é facilmente ressecável, tu pode fazer cirurgia e depois quimio, tá? Se está no limite da ressecção ou se for irressecável, por número de lesões ou por tamanho de lesões, aí faz quimioterapia e depois cirurgia. Mas pode ter aqueles pacientes que são definitivamente irressecáveis e que, ou que têm metástases extrahepáticas e que a única alternativa daí para esses casos é a quimioterapia paliativa. Tá? Então, mais ou menos assim que forma o nosso raciocínio, tá? Então, fazendo um resumo das metacrônicas, olha, o assunto metacrônica é bem menor do que sincrônica, né? Por causa das estratégias diferentes. Se tu tem muitas lesões, então, com localização não favorável, quimioterapia, cirurgia, depois quimio, tá? Se tiver, assim, até 3 lesões, isso não é um número mágico, seria mais ou menos, assim, o suficiente para tu não fazer uma cirurgia muito grande e que possa ser feita com segurança, que não há necessidade de, por exemplo, sugerir a diminuição do tumor para depois ressecar, aí tu opera e depois faz quimio. Existem casos em que... Ai, abri uma janela aqui na minha frente, peraí. Existem casos em que somente a cirurgia pode ser feita, então é uma metástase que surgiu metacrônica, periférica, crescendo devagarinho, tu tira aquela lesão e tu observa, não parte direto para a quimioterapia. Não está bem claro ainda se fazer necessariamente a quimioterapia depois da ressecção cirúrgica tem muita diferença na sobrevida, tá? E também existe a proposta de somente quimioterapia quando não se consegue ressecar, tá? Resumindo, sempre que dá, a gente resseca a lesão, tá? São 20, tá? Dá tempo de eu falar mais um pouco. Tem um slide azul aqui, porque se eu tivesse feito 1 hora já de aula, não iria continuar. Mas, assim, resumindo, tá? A ressecção cirúrgica da metástase leva a uma sobrevida de 67% em alguns artigos em 5 anos. Então, quando que a gente vai operar a metástase hepática? Sempre que der. Então, a gente vai sempre tentar fazer dar, tá? Então, a gente tem estratégias para aumentar a ressecabilidade dessas lesões. Quais são, tá? Todas essas. A quimioterapia neoadjuvante, que a gente já falou bastante, né? Tem a possibilidade de embolização portal, a possibilidade de hepatectomia em 2 tempos. Tem o famoso ALPS. Tem associação entre ressecção cirúrgica com métodos ablativos e, por fim, tem a possibilidade de transplante hepático, tá? A quimioterapia a gente já falou bastante, então eu não vou falar mais muito nela, tá? Mas ó, só para mostrar para vocês ao longo dos anos como foi melhorando a sobrevida em comparação com Best Support Care, tá? Até o que se tem de melhor hoje em dia, como foi melhorando a sobrevida com a quimioterapia, tá? Então essa seria a evolução da quimioterapia no tratamento desses tumores, tá? E aqui, de novo, ó, downstage pós-quimioterapia, olha só a diferença do tamanho dos tumores pós-quimioterapia. Isso nos permite ressecar.
Então, a quimioterapia neoadjuvante também é uma estratégia para aumentar a ressecabilidade. Tem alguns tumores que não são ressecáveis e que são convertidos para ressecáveis com a quimioterapia, tá? Aqui mais um exemplo, né, de um grandão para um menorzinho, tá? E aqui para trazer para vocês o artigo do professor Adam de 2004, que ele nos mostrou aquilo que eu comentei com vocês antes, mas agora para mostrar num gráfico. Os pacientes que tiveram a sua metástase, fez quimioterapia, tá? A sua metástase ou ficou estável ou diminuiu de tamanho, eles têm uma sobrevida, que são esses em branco e em azul em cima. Os pacientes que progrediram durante a quimioterapia tiveram uma sobrevida muito pior do que aqueles em que tiveram estabilização da doença ou controle da doença com a quimioterapia. Isso parece meio óbvio, tá? Mas precisava, o óbvio tem que ser dito, né? Então, precisava ser apresentado esse resultado em artigo, com números, e está aqui o primeiro artigo que nos mostrou isso, que quando responde a quimioterapia sobrevida, pós-ressecção é melhor, tá? Foi baseado nesse estudo aqui, que a gente fez todo o raciocínio do meu doutorado com metástases de origem não coloretal, não neuroendócrina. E foi exatamente essa curva que a gente encontrou nesse outro contexto. Fala com os pacientes do pessoal do Paul Bruce. Então, voltando para nossas estratégias, né? O que mais que eu posso fazer, além da quimioterapia, para poder operar esses pacientes? Embolização portal, tá? Então, agora eu vou explicar para quem é R1 também, tá? O acadêmico que está vendo a aula. O que é a embolização portal, tá? Então, a gente sabe que o sangue que entra no fígado entra pela veia porta e pela artéria hepática, pela hepática direita e esquerda, né? 70% do sangue que entra no fígado, ele é trazido através da veia porta. O que acontece se eu ligar a veia porta de um lado do fígado e deixar a outra? O fluxo sanguíneo que vinha se dividir em dois, ele vai ser direcionado mais para o lado onde não foi ligado, obviamente. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai ser liberado nesse fígado fatores de crescimento que vai fazer com que ele aumente de volume. Então, se eu ligar o lado direito, se eu ligar a veia porta direita, o sangue vai ser desviado para a esquerda, fatores de crescimento vão ser liberados naquele local e o lobo esquerdo vai aumentar de tamanho. Então, se eu tinha, por exemplo, que nem nessa figurinha aqui, um monte de tumor do lado direito e nem um tumor do lado esquerdo, mas eu não tinha fígado suficiente do lado esquerdo para dar conta do funcionamento daquele paciente depois da ressecção, eu vou ligar a veia porta do lado direito, o fígado do lado esquerdo vai crescer e aí eu vou poder fazer minha cirurgia. E aí eu vou poder aumentar a sobrevida desse paciente. E aqui um caso de verdade, tá? Um paciente que tinha um monte de tumor do lado direito e nada à esquerda, mas muito pouco fígado do lado esquerdo. Foi ligada a veia porta do lado direito, depois de um tempo o lado esquerdo tinha aumentado de volume e aí sim ele pôde ser ressecado, tá? Então essa é uma das nossas estratégias. Quando que a gente pode fazer isso? Sempre que tu tiver um dos lobos limpo, não tenha tumor nenhum, e o outro tem tumor. Então, quando tiver essa divisão, digamos assim, um lado limpo e o outro cheio de metástases, e o lado limpo não dá conta, digamos, da ressecção, não sobra fígado suficiente, aí a gente pode fazer essa embolização portal, tá? Mas, muitas vezes, o que acontece é que não tem, assim, um lado limpo. São os dois lados que têm várias lesões. E daí que surgiu o raciocínio de fazer patectomia em 2 tempos. Por quê? Porque no primeiro tempo, tu vai limpar o fígado que vai ficar, ou seja, resseca aquelas metástases, aqui no exemplo, resseca as metástases do lado esquerdo e deixa o lado direito lá, mas liga a veia porta do lado direito. O fluxo portal todo se direciona para aquele fígado que agora é sadio, porque ele foi limpo, né? E esse fígado vai aumentar de tamanho, e aí, no segundo momento, eu posso tirar esse fígado do lado direito. Quando num segundo momento? Então assim, depois que eu liguei a porta, esse fígado leva 4 semanas para aumentar de tamanho, tá? Porém, a gente faz normalmente uma quimioterapia de intervalo. Então, normalmente o intervalo acaba caindo entre mais ou menos uns 2 meses e meio, porque aí tu faz mais 2 ciclos de quimioterapia, e aí reavalia esse paciente e aí tu pode operar. Tá? Olha isso, essa é uma figura de vida real, tá? Então, o lado esquerdo tinha 4 lesões,
as 4 foram ressecadas. Aqui, ó, dá uma olhada bem ali, essa fita é uma fita cardíaca, tá? Que amarrou o lado esquerdo do fígado, ou seja, o lado direito, mão esquerda, amarrou o lado direito da veia porta, e aqui ele acrescentou isso é álcool absoluto, que foi injetado dentro dessa veia porta também, tá? Então, essa estratégia de fazer cirurgicamente a ligadura da veia porta, a gente alia a ligadura com a alcoolização. Por quê? Se você fizer só a ligadura, o corpo é tão genial que ele faz umas recanalizações, faz pontes acessórias de veia ali e manda sangue para o lado direito, porque tem que ir, tá? O que acontece? Se tu injetar álcool absoluto dentro dessa veia, ela vai ficar toda esclerosada por dentro, não vai conseguir ser recanalizada. Então, a gente consegue fazer mais efetividade, consegue que seja mais efetiva a nossa ligadura portal quando a gente associa com a alcoolização, tá? E aqui, uma revisão sistemática dos pacientes que foram levados a essa estratégia que eu mostrei para vocês, hepatectomia em 2 tempos, e aí eles mostraram sobrevidas excelentes. Então, pacientes que inicialmente não eram ressecados, foram ressecados e apresentaram sobrevidas aí 40%, 50% de 5 anos, tá? Super aceita essa estratégia. Qual que é o problema dessa estratégia? É super aceita, tem sobrevidas excelentes, mas mais ou menos 30% dos pacientes progridem no intervalo. Então, você fez o primeiro tempo da cirurgia, por isso que se faz quimioterapia no intervalo, para tentar que isso não aconteça. Faz a tua quimioterapia, mas mesmo assim ele progride, tá? E aí tu não pode levar para o segundo tempo. É bem ruim, eu tenho pelo menos 2 casos dessa situação. A outra estratégia que a gente tem é o ALPS. O que significa isso, o ALPS? Também é uma hepatectomia em 2 tempos, só que é um tempo mais curto. O que acontece? Quando tu tem um tumor, por exemplo, do lado direito, tá, do fígado, mas ele é tão grande que ele ultrapassa para o lado esquerdo. Vocês lembram da segmentação hepática, né? Aqui do lado esquerdo do paciente, né? É o segmento 2 e 3, tá? Do lado direito do falciforme até a veia hepática média é o segmento 4. Então, isso aqui que eu estou mostrando na flecha é o segmento 4. Ainda é lobo esquerdo, mas é o segmento 4. Se eu fizer só a ligadura da porta do lado direito e deixar os ramos da porta que vão para o lado do segmento 4, isso aqui também vai ser estimulado a crescer, tá? Não sei se deu para entender. Mas se o tumor é tão grande que ele ocupa todo o lobo direito e o segmento 4, que é do lado esquerdo. Então, se eu ligar a porta do lado direito, eu vou estimular o crescimento do lado esquerdo. Do lado esquerdo tem tumor, eu não consigo limpar, porque eu não posso cortar meio tumor fora, entendeu? Aí tem essa opção, que seria o ALPS. O que é isso? Tu faz a ligadura da porta e secciona o parênquima hepático nesse primeiro tempo. A outra estratégia, tu limpava o lado esquerdo e ligava a veia porta. Essa estratégia, tu vai ligar a veia porta e seccionar o parênquima hepático, separa um lado do outro. E isso aqui faz com que o fígado cresça em 1 semana, 10 dias, tudo que ele tem para crescer. Chega a crescer 70% do seu volume, tá? E aí, depois desse período aí de 10, 15 dias, tu vai a segundo tempo da cirurgia e faz a hepatectomia do lado direito, tá? Tem grupos que não fazem ALPS porque tem radiologistas que, segundo eles mesmos, é capaz de fazer a embolização da porta direita e a embolização dos vasos seletivamente que vão para o segmento 4. Então, o objetivo de embolizar o lado doente seria alcançado. Então, essas pessoas não fazem ALPS. Por quê? Porque tem um ônus muito grande em fazer esse intervalo de cirurgia curto com secção hepática. Tem muitos pacientes que evoluem muito mal, é muita agressão ao corpo, então pode-se ter perdas aqui pela estratégia ser muito agressiva, tá? Então, raramente a gente faz esse tipo de cirurgia, tá? Isso só para trazer para vocês o trabalho do alemão de 2012, que foi da onde saiu essa ideia do ALPS. Ele começou a fazer uma hepatectomia, chegou a fazer secção hepática, e desistiu porque ele se deu conta que não ia sobrar fígado suficiente para o paciente. Ele desistiu e deixou assim mesmo, seccionado aquele fígado, com
com a veia porta do lado direito ligada, porque já tinha ligado, tá? O que aconteceu? Uma semana depois ele foi fazer um exame de imagem para ver como é que estava a situação, o paciente ficou bem, e se deparou com um crescimento absurdo daquele pequeno lobo esquerdo que tinha ficado ali. Então, foi assim que se descobriu essa técnica, desde dessa época aqui. Isso aqui é um exemplo, tá, de um paciente que foi a Alpes, tá? Então, tem uma imagem pós-embolização que tinha somente 34% de fígado nos segmentos 1, 2 e 3. Aí o paciente foi levado ao Alpes, tá? Então, foi feita a secção do transoperatório e depois de passar aí 7 dias da cirurgia, se fez uma nova imagem e aí ele tinha 525 centímetros cúbicos de lobo esquerdo. E aí ele foi levado à hepatectomia do lado direito, né? Que é esse lado cheio de tumor, ó, e aí ele ficou bem. Tá? Então, esse é o exemplo da casa do Dr. Calil, tá? Mudando de estratégia. Isso tudo agora sobre as estratégias de ressecabilidade e embolização, hepatectomia em 2 tempos e Alpes. Agora, indo para a nossa última possibilidade estratégica. É quando não se tem mais como ressecar o fígado porque tem lesão demais. Aí se pode pensar em trocar o fígado todo, tá? Transplantar. Por que isso é mais recente para fígado com metástase hepática? E aí é um pouquinho da história, né? O que acontecia? No início, a imunossupressão dos pacientes transplantados ela era feita com ciclosporina, o que tinha alguns indícios de que favoreceria, que poderia permitir a progressão da doença. Tu imunossuprimir um paciente que tem tumor poderia permitir que a doença voltasse com tudo, tá? Aí, a gente tem essa publicação, tá? Que foi feita em ratinhos, né? Foi dado aqui a rapamicina e se viu que os pacientes tinham, os ratinhos, né, que receberam rapamicina, respondiam com uma diminuição do tamanho tumoral. Então, essa resposta a esse tipo de imunossupressor era de diminuir o tamanho do tumor. E aí se pensou, bom, então a gente pode pensar em transplantar essa gente, né? E usar esse tipo de imunossupressor, tá? Então, isso foi uma das coisas que mudaram no raciocínio e que permitiu, então, que a gente repensasse em transplante para esse tipo de paciente. Então, o que a gente tem? A gente tem melhores métodos de imagem, de novo, né? Que identifica mais precisamente a extensão da doença, para não operar, não transplantar casos que tem a doença extrahepática, por exemplo. A gente tem melhores tratamentos quimioterápicos, que nos ajudam a controlar a doença sistemicamente antes de propor um transplante. E a gente tem essa possibilidade, então, de imunossupressão sem estimular o crescimento tumoral. Então, pensando nisso tudo, tá? Diz o professor Adam que ele colocou essa ideia um dia numa discussão, num congresso internacional, e estava lá o pessoal da Noruega, tá? Segundo ele, Noruega não exporta somente bacalhau, mas também fígado, porque eles têm bastante fígado, a população é bem consciente, assim, todo mundo topa doar quando tem possibilidade, então eles não têm fila de espera para tratamento, para transplante, é muito pequena a fila de espera. Então eles podem pensar em tentar outro uso para esses órgãos, que seria talvez o transplante por tumor de colo. Então aí tem esses estudos, os primeiros estudos são do grupo de Oslo. Por quê? Porque eles têm não seria injusto com um paciente que poderia, que já se sabia, que, por exemplo, imagina tu tirar um órgão de alguém que tu sabe que vai ter uma sobrevida boa para dar para um que tu não sabe se vai ter uma sobrevida boa. Seria muito injusto. Então, lá na Noruega, foi possível se desenvolver esse tipo de estudo, por quê? Por causa dessa grande oferta de fígado para transplante, tá? Então, o primeiro estudo que nos mostrou, assim, que talvez valha a pena transplantar para tumor de colo, então foi o SECA Trial, né, o SECA 1, né, de 2013, foi somente 25 pacientes que se transplantaram e encontraram uma sobrevida super aceitável, 5 anos, 60%, só que eles encontraram muita recorrência. 95% dos pacientes recorreram nos primeiros um ano e meio pós-transplante, tá? O que eles fizeram, pessoal de Oslo? Eles compararam o SECA Study, esse número 1, com um estudo deles mesmos, que era o Nordic Trial, era somente quimioterapia. Então, eles pegaram e fizeram um estudo comparativo dos pacientes deles com quimio versus os pacientes deles com transplante. E viram que os transplantados tinham uma sobrevida muito melhor do que aqueles que se igualaram, né? Eles fizeram um grupo que era um matching, né? Que eram parecidos em número de lesões, em número de outras comorbidades, e viram que
os transplantados tiveram uma sobrevida melhor, tá? 9 versus 56% em 5 anos. E aí, o que aconteceu? Os transplantados tinham muita recidiva pulmonar. Então, todo o problema do transplante no início era a recidiva, tá? Daí, eles resolveram, então, estudar a recidiva. Tá? O que está acontecendo? Como é que é essa recidiva? O padrão de recorrência era que a maioria das vezes a recidiva era pulmonar. Ó, 68% do rosinha é onde a recidiva é no pulmão. Todo o resto, os outros 30% eram em outros órgãos, ou no fígado, ou associado, fígado e pulmão, ou linfonodos, tá? O que eles perceberam? Que os pacientes que tinham essa recidiva somente no pulmão tinham uma sobrevida excelente. Então, a recidiva pulmonar não estava interferindo na sobrevida do paciente. Seria quase como uma recidiva indolente, porque permite que o paciente continue vivendo. Então, eles entenderam isso como aceitável, tá? Porém, os estudos continuaram, né? E aí teve essa publicação aqui do grupo dos Compagnons. Se a gente procurar, a gente encontra aqui o nome do professor Calil, ali, ó, Antônio Noff Calil, tá? O que eles fizeram? Somente 12 pacientes, um grupo muito pequeno que foi analisado, mas eles restringiram mais o grupo, selecionaram melhor. Eles escolheram somente pacientes que tinham um grande intervalo entre o diagnóstico do tumor inicial e a metástase, ou seja, parecia uma biologia tumoral menos agressiva, tá? E aqueles pacientes que tinham CE abaixo. E aí eles conseguiram, além da sobrevida de 5 anos, 50%, imagina, 50% em 5 anos, paciente que não tinha mais o que ofertar de quimioterapia, né? É muito bom. E, além disso, eles conseguiram sobrevida livre de doença de 38% em 5 anos. Melhorou horrores, parou de recidivar no primeiro ano e meio, tá? Por quê? Por seleção. Por isso que, hoje, quando a gente pensa em transplante hepático para metástase de origem coloretal, a seleção é super importante. E aí a gente tem o SECA Study número 2. Eles continuaram estudando e aí dessa vez eles selecionaram melhor, e aqui em algum lugar diz que eles selecionaram pacientes com... Cadê os métodos aqui? O tempo do diagnóstico até o transplante foi pelo menos, foi mais de 1 ano, tá? Então eles selecionaram melhor os pacientes e aí eles encontraram uma sobrevida que já foi melhor, tá? O que está acontecendo agora? Não. Antes da gente falar sobre o que está acontecendo agora, essa seria só uma outra alternativa que é muito curioso. Aí agora só para os R da digestivo, eu acho, talvez. Não sei se os R da geral vão acompanhar, mas, ó, presta atenção o que está sendo proposto, tá? Pelo pessoal da Noruega ainda, tá? O Rapid Concept. O que é isso, tá? Eles propuseram fazer transplante intervivos, tá? Para esse paciente que tenha a metástase, tem metástase hepática de origem coloretal e ressecáveis, exclusivamente hepáticas, mas eu não tenho fígado para dar para esse paciente. Então, nós vamos fazer um transplante intervivos, mas eu quero fazer um transplante intervivo seguro. Então, eu vou escolher um doador nessa família e vou pegar só os segmentos 2 e 3 desse paciente doador, ou seja, 2 e 3, um segmento pequeno. Eu vou ressecar o segmento 1 e 2 e 3 do receptor. Então, receptor é quem tem as metástases. Eu vou partir o fígado do paciente metastático ao meio, tiro o segmento 1, 2 e 3, deixo aquele lobo direito dele, que apesar de ter um monte de metástases ainda funciona, porque esse paciente não tem insuficiência hepática. Faço o implante do segmento 2 e 3 do doador, que é um doador que teve uma cirurgia segura, porque só doou o segmento 2 e o 3, então é uma patectomia muito menor. Espero um tempo, depois de 23 dias, que esse lobo esquerdo, novinho em folha, porque veio de um doador, cresceu, aí eu vou lá e tiro o resto do lobo direito desse paciente metastático. Seria um transplante em 2 tempos. É o Rapid Concept, tá? Essa é uma alternativa que está nos parecendo bem atrativa, bem interessante, porque não coloca o doador em risco. Porque se você pega um doador adulto para adulto, tem que ser o lobo direito do doador, é maior a cirurgia, tu anda no limite, tu vai ressecar 60% da pessoa que vai doar o fígado, é mais arriscado, tu oferece mais risco para esse doador. Então, no raciocínio de tentar diminuir o risco desse doador e tirar somente os segmentos 2 e 3, que é menos agressivo, é que se pensou em fazer essa estratégia, tá? A gente ainda não fez nenhum caso desse.
E agora sim, o que a gente tem hoje, tá? O SECA Study 3, tá? E o Transmet. São dois protocolos que estão em andamento, tá? O SECA Study na Noruega e o Transmet na Europa, tá? Que são daí todas essas características, super restritivo, né? Pacientes que não podem ter mutação, por exemplo, de BRAF no câncer inicial, que tenham um CEA abaixo, que tenham feito um X período de quimioterapia, que tenham um intervalo pelo menos de 12 meses entre o diagnóstico e o transplante. Esses pacientes estão sendo analisados nesse momento. Então, a gente ainda não tem a resposta. Ó, a data estimada para entrega é para 2027. Por quê? Porque estão selecionados esses pacientes que aí demora para conseguir arrumar esse grupo de pacientes, transplantar e fazer o acompanhamento, tá? O terceiro aqui, o protocolo Porto Alegre, saiu esse nome por quê? Porque teve o professor Bismuth aqui em Porto Alegre com essa ideia e se desenvolveu um protocolo para se tentar fazer um estudo multicêntrico, mas ele não andou. Então, esse último não está em andamento, tá? Por último, então, né, o que é importante nessa história toda? É um tratamento multidisciplinar para esse paciente. O oncologista precisa do cirurgião, tem que ver se é ressecável, quando operar, se vai conseguir aumentar a sobrevida. O cirurgião precisa do oncologista porque para tornar esses pacientes ressecáveis, para tentar controlar a doença, prevenir a recorrência depois da cirurgia. Então, isso é um tratamento em conjunto, é um time, por isso, um time de tratamento multidisciplinar, tá? E aí, para que isso, então? Para a gente mais ou menos seguir a flecha e tentar todas as alternativas possíveis para tentar ressecar esse paciente. E era isso. Estamos vivos? 2 minutos eu passei do tempo aí, ó. Me puxei. Dúvidas? É muita conversa, né? Bom, pessoal, em vista do horário, né? Já são 8 da noite, em plena quinta-feira. Se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente encerra a reunião por aqui. Cássio, fala. Vou abrir o vídeo aí, eu pensei que tu ia falar. Tá bom. Então tá. Parabéns, certo, então. Até amanhã na tua apresentação. professora. Deixa eu só parar a gravação. Boa noite, pessoal.